Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21. Diz a palavra do Senhor: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela bênção da tua palavra. Nós a abrimos agora com alegria e também com reverência e pedimos que o teu Espírito venha ministrar ao nosso coração. Prepara, Senhor, a nossa alma. Deus, que nesse momento o Senhor repreenda toda manifestação que seja contrária e prejudicial à tua palavra. Não permita manifestações do inimigo, nem do homem, que possa vir tirar a nossa tranquilidade, mas que somente a tua voz se faça ouvir. Nós abrimos o nosso coração e recebemos a tua palavra com toda alegria, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só vale a pena viver por aquilo que vale a pena morrer. Tiago lança uma pergunta na sua carta, lá no capítulo 4, versículo 14, que é a seguinte: que é a vossa vida? Muita gente já tentou responder essa pergunta no curso da história. Filósofos, teólogos, poetas, escritores. Mas seja qual for a resposta que a gente encontre para essa pergunta, todos vão ser unânimes em um aspecto: a vida é muito breve. A vida é curta. As metáforas bíblicas sobre a vida a colocam como algo muito fugaz. Por exemplo, a erva, cuja flor nasce e logo murcha e cai, você vai ler em 1 de Pedro 1, 24. A neblina que logo se dissipa, está aí em Tiago 4, 14. A sombra que não permanece, está em Jó 14, 2. Um conto ligeiro que passa rápido, lá em Salmos 90, versículo 9. Então, irmãos, sendo isso verdade, nós não podemos desperdiçar nossa vida em função daquilo que não é importante. E um bom parâmetro, eu diria até um excelente parâmetro de importância para todas as coisas é: nós estamos dispostos a morrer por isso? Se nós não estamos dispostos a morrer por isso, então não vale a pena viver por isso. A primeira coisa pela qual vale a pena viver e morrer é pela fé em Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21 diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo aqui dá o seu testemunho pessoal de que ele está pronto a viver por Cristo, porque para ele o viver é Cristo e o morrer por Cristo é ganho. De fato, o nome de Cristo foi glorificado através da morte do apóstolo Paulo.
Irmãos, a fé é a própria razão de existir do cristão. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso está em Hebreus 10, 38, está em Abacuque 2, 4, está em Romanos 1, 17 e está em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Seguir a Cristo pela fé exige renúncia, inclusive renúncia à própria vida e integridade física. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Então, seguir a Cristo envolve estar disposto a morrer por Cristo. Viver pela fé implica morrer pela fé. Se nós tentarmos preservar a nossa vida a qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer modo, nós vamos viver de maneira que estaremos negando a nossa fé. Ser cristão é correr risco. Ser cristão é dar a cara para bater. Ser cristão é saltar no escuro. Ser cristão é estar disposto a sofrer por Cristo. Se não vale a pena morrer por Cristo, irmãos, não vale a pena viver por Cristo. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. São aqueles que vivem pela fé e que estão dispostos a morrer pela fé, que comparecerão diante de Deus naquele grande dia e receberão o direito de passar toda uma eternidade ao lado dele. Irmãos, eu não morreria pelo meu sobrenome, eu não morreria por uma ideologia política, eu não morreria pelo meu time de futebol, eu não daria minha vida por nada disso. Mas, irmãos, eu preferiria morrer a negar a minha fé. Eu peço a Deus que Ele me leve na véspera. Para mim não vale a pena viver sem Cristo. Eu concordo com o apóstolo Paulo, que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em segundo lugar, irmãos, vale a pena viver e morrer pela vocação. Olha o que diz em Atos capítulo 20, versículos 22 a 24. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, a vocação é o propósito pelo qual Deus nos colocou nesse mundo. Depois da fé, a vocação é a coisa mais importante que nós temos. Eu preciso viver pela fé e cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Significa que eu não posso fazer aquilo que Deus não me criou para fazer. E eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Ninguém vem ao mundo por acaso, nem a passeio. Deus escreveu uma história para cada um. Olha o que está escrito no Salmo número 139, versículos 14 a 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Muitos de nós estamos na igreja porque um dia alguém virou para nós e disse assim: Deus tem um plano na sua vida. E é verdade, é bíblico. Deus tem uma história escrita para cada um de nós. Ninguém vem ao mundo por acaso, ninguém vem ao mundo a passeio. Seu pai pode não ter te desejado, você pode ser até filho adotivo porque seus pais não te quiseram. Você pode descobrir que teus pais tentaram te abortar. Mas se você está aqui é porque Deus tem um projeto na sua vida, a sua história está escrita. Só que Deus dotou a cada um de nós de livre-arbítrio, irmãos. Pelo que eu entendo da Bíblia, Ele não vai obrigar a gente a viver a sua história. E nós, às vezes, queremos improvisar. Nós queremos seguir por caminhos que não são os caminhos de Deus para nós. Em Provérbios 14, 12 está escrito: há caminho que ao homem parece ser bom, mas no final dá em caminho de morte. O caminho de Deus para nós, a história de Deus para nós, irmãos, é exatamente a nossa vocação. Vocação é chamado, vocação é propósito. E a Bíblia nos leva a entender que a nossa vocação foi planejada por Deus antes mesmo da fecundação e do nascimento. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus não vai esperando as crianças serem geradas e depois vai dizendo: o que esse vai ser, o que aquele ali vai ser, né? Qual profissão que é a dele. Não! Deus primeiro concebe o propósito, para depois conceber a pessoa. Então, quando nós fomos gerados, Deus já tinha um plano na nossa vida. Pastor, e como é que eu faço para saber? Você tem que orar a Deus, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus, porque senão você vai viver a sua vida pela opinião dos outros. Porque todo mundo tem vocação para nós, né? É incrível. A vocação, ela é fruto da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Lá diz que nós fomos chamados com soberana vocação. A vocação, ela é santa. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. E a vocação também é irrevogável. Romanos capítulo 11, versículo 29. A Bíblia diz que Deus vocaciona aqueles de quem menos se espera, para que a glória seja apenas dele. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29 está escrito: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós não somos o que somos porque nós merecemos. Nós somos o que somos, temos o que temos, fazemos o que fazemos, porque Deus nos vocacionou. Irmãos, eu não morreria pela empresa onde eu trabalho de jeito nenhum. Aliás, um conselho para vocês: trabalho é meio de vida, não é meio de morte. E eu nunca vi, irmãos, no CTI, à beira da morte, alguém dizer assim: poxa vida, pastor, eu devia ter trabalhado mais. Eu não morreria pela minha empresa. Eu também não morreria pelos meus diplomas, mas eu morreria pela minha vocação. Porque a vocação é a própria razão de ser da gente nesse mundo. Se eu não cumpro a vocação, a vida não é preciosa para mim. A vocação é a própria essência da gente. Se eu não valorizo a minha vocação e não vivo pela minha vocação, eu vou ser um ser humano frustrado. Eu não quero ser, irmãos, como Ezequias, que quando chegou a hora de morrer, ele não quis ir, ele pediu mais tempo.
E Deus deu para ele mais 15 anos. Quando chega a hora de eu ir, eu quero olhar para trás e dizer como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero morrer com a certeza de que valeu a pena viver. Eu quero morrer consciente de que eu cumpri o meu ministério. E que essa era a melhor vida que eu tinha para mim e que eu não espero de jeito nenhum que seja a vida que os irmãos tenham. Eu nunca exigi que os irmãos estivessem aqui todo domingo, de manhã e de noite. São poucos os que vêm. Nem que estivessem aí durante a semana fazendo tudo que eu faço. É o meu chamado, é a minha vocação. Agora é você e Deus. A vocação é de cada um, irmãos. A minha oração é que quando o Senhor cumprir todo o seu propósito na minha vida aqui na terra, que Ele não me deixe aqui nem um minuto a mais, irmãos. Porque eu concordo com o apóstolo Paulo e eu também não considero a minha vida valiosa, a menos que eu cumpra a vocação que eu recebi do Senhor. Em terceiro lugar, vale a pena viver e morrer pela família. Olha o que diz em Cantares, capítulo 8, versículos de 4 a 7. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Irmãos, o amor de um casal em família deve ser tão forte que somente a morte seria poderosa o bastante para separá-los. Isso está escrito, por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículo 2, e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Morrendo o marido, ela então estará desobrigada do seu compromisso matrimonial e poderá inclusive se casar com outro. Aos olhos de Deus, a única coisa capaz de separar uma família é a morte. O amor é forte como a morte. E eu gostei de um comentário que eu li sobre esse texto, onde o escritor diz: a morte é tão forte que vence o amor, mas o amor é tão forte que vence a morte. E isso está lá em João capítulo 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A morte encerra o casamento na terra, mas o amor de Deus fará com que a nossa família toda possa morar junta no céu, em outra dimensão de relacionamento. Lá em Mateus 22:30 diz: no céu não se casa e nem se dá em casamento. Seremos todos como os anjos do céu. Irmãos, a família foi a primeira instituição de Deus ao homem. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E quando Jesus repete esse versículo em Mateus 19, ele diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é um princípio, irmãos. Ele não está falando de Adão e Eva, porque Adão e Eva nem tinham pai e mãe. Ele está falando de um princípio para todas as gerações, que Jesus ratifica nos evangelhos e que o apóstolo Paulo também ratifica nas suas cartas, lá em Efésios capítulo 5. Nós podemos perceber na Bíblia que para Deus, a família é a coisa mais importante aqui nesse mundo. A primeira vez que Deus abençoou o ser humano foi para que ele se multiplicasse em família. Está aí em Gênesis 1, 27 e 28. Quando Deus chamou Abraão para formar um povo que fosse exclusivamente seu, o povo de Israel, o povo judeu, ele disse que o propósito era
que em Abraão fossem benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Jesus fez o seu primeiro milagre em um casamento. As bodas de Caná da Galileia, está lá em João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Deus compara o relacionamento de Cristo com a igreja a um casamento. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A união da igreja com Cristo no arrebatamento é chamado de as bodas do Cordeiro. Quando o noivo recebe a sua noiva para uma união eterna. Isso fica bem claro em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 25 e também 31 a 32. Vamos abrir lá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Se entregou como? Ele deu a vida por ela. Então eu diria para você que se há algo na terra que vale a pena morrer, é pelo seu casamento. Eu não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso. Que não existe divórcio no livro de Deus. Que aos olhos de Deus é melhor morrer do que se separar. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz: Deus odeia o divórcio. Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A família é um tesouro, a família é a joia preciosa de Deus. A família é a instituição mais valorizada por Deus na Bíblia. E cada um de nós deveria estar disposto a morrer pela família. Irmãos, eu não morreria pelos meus colegas de trabalho, eu não morreria pelos meus parentes, mas eu posso garantir para vocês, irmãos, eu morreria pela minha família. Eu morreria pela minha esposa. Eu morreria pela minha filha e eu morreria pelo meu filho a qualquer hora. Eu sempre oro a Deus assim: Deus, eu prefiro morrer do que ver minha família destruída. Eu peço para Deus, se um dia houvesse a possibilidade de eu me tornar um adúltero, me mata antes. Se algum dia houvesse a possibilidade de eu agredir ou abusar da minha esposa ou dos meus filhos de alguma maneira, me mata antes. Porque em plena consciência, com a fé que eu tenho em Deus e pelo que eu acredito da Bíblia, eu prefiro morrer do que ver a minha família destruída. Eu também penso que não vale a pena viver e conquistar o mundo inteiro e perder a minha família.
Concluindo, irmãos, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela acumula. É louco aquele que entesoura para si mesmo na terra e não é rico para com Deus. Quando a nossa alma for pedida, que contas daremos daquilo com que gastamos toda a nossa vida, irmãos? A realidade é essa: a vida é curta. Então não vale a pena viver por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, se não estivermos dispostos a morrer por essa coisa ou por essa pessoa. Eu acredito que nenhum de nós morreria por roupas de marca, nenhum de nós morreria por celulares, por computadores, notebooks. Nenhum de nós morreria pelo carro, pela casa, pelos diplomas, pela profissão, pelos colegas. Então, por que nós dedicamos a isto a melhor parte das nossas vidas? Se há uma coisa, irmãos, que é uma verdade, é que a morte é certa. E a única coisa que vai importar quando ela chegar, será saber se vivemos por algo que valeu a pena. Se vale a pena morrer pela fé, então vamos viver pela fé. Se vale a pena morrer pela vocação, então vamos viver a vocação. Se vale a pena morrer pela família, então vamos viver em família. E que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês. A vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe
vida passa com rapidez.